Olá a todos, bem-vindos ao nosso projeto semanal Parashat Chayei Sarah, uma parashá incrível e muito especial. Antes de começarmos o nosso Dvar Torá, eu gostaria de dedicar essas palavras de Torá que nós iremos dizer agora em elevação das almas da família Atar, uma família que até terça-feira passada não era tão conhecida, mas infelizmente um trágico acidente na estrada 90 aqui em Israel, uma estrada também muito famosa, tirou a vida de toda essa família, 8 pessoas, os pais das crianças e seus 6 filhos. Então cada palavra dita aqui, que seja Leilui Nishmatam, pela elevação das suas almas, família Atar, Yariv, Shoshi, Yaakov Israel, Ateret, Ayala, Moriah, Yedid e Avigail. Realmente, quando a gente escuta algo nesse sentido, uma família que saiu de casa para passear, e ela simplesmente não vai voltar, toda a família não vai voltar para sua casa. É um momento da gente despertar, é um momento da gente leitorer, clamar e falar, uai, até quando? Até quando a gente vai ouvir desgraças como essas? Até quando a gente vai ouvir situações como essas? Temos que ter mais cuidado, temos que ter mais amor à vida, temos que ter muitas vezes muito mais amor às coisas espirituais do que às coisas materiais, sem dúvida nenhuma. E realmente a gente olhando e ouvindo um pouco sobre essa tragédia que aconteceu, a gente vê que as pessoas que chegaram no lugar, né, a Magen David Adom, a Tzalá, as pessoas que chegaram para ajudar, logo que chegaram viram que era um momento muito, muito complicado. Então que a gente possa realmente valorizar um pouco mais a vida. Vamos falar muito sobre a vida do Bezrat Hashem hoje, mas que cada palavra dita aqui seja em elevação das suas almas, Zichronam Livracha, e sem dúvida nenhuma em elevação da alma de Sarah Bat Avraham Trunovsky, Chaim Avraham ben Moshe, Yaakov ben Yitzhak a Cohen, Yosef ben Shmuel, e sem dúvida nenhuma Lerefua Shlema, pela cura completa de Sarah Bat Rachel, Chava Bat Rachel e Gite Bat Silka, que Bezrat Hashem tenham uma cura completa e um pronto estabelecimento e voltem em tranquilidade para os seus lares, para as suas famílias, se Deus quiser. Parashat Chayei Sarah, uma parashá tão especial, uma parashá que pela primeira vez nós vemos sobre a compra do campo de Me'arat HaMachpelah por Avraham Avinu. Vamos falar disso no final. Só que eu quero talvez me focar um pouco mais no início da nossa parashá, num passo que de repente nós estudamos no final da parashá da semana passada, Vayera, sobre a Kedat Yitzhak, e de repente nessa semana vemos um trágico acontecimento. Começa a parashá assim, Vayiyu Chayei Sarah, 100 shana ve-20 shana ve-7 shanim, shnei Chayei Sarah. E foram os dias de vida de Sarah, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Esses foram os anos da vida de Sarah. Vocês não entenderam errado. O Passuca escreveu exatamente assim, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Não escreveu 127 anos como normalmente, quando ele vem nos contar quanto tempo uma pessoa vive, ele conta, viveu 127 anos, com Sarah não foi assim. A Torá faz questão de colocar que Sarah viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Logo o Rashi no início, um Rashi muito famoso que nós vamos estudar juntos, ele fala o seguinte, Lekar nichtav shana bechol klal veklal. Por isso está escrito anos em cada parte do que ele trouxe. 100 anos, 20 anos e 7 anos. Lomar lecha, para nos ensinar, shekol lecha nidrash leatzmo. Cada um desses números, 100, 20 e 7, tem que ser compreendido, tem que ser estudado por si só. Fala o Rashi, bat kuf ke bat kaf lechet. 100 anos ela era como 20 anos em relação ao pecado. Ma bat kaf lochata, shearei ena bat onashin, av bat kuf belochet. Da mesma forma que com 20 anos Sarah não tinha cometido nenhum pecado na sua vida, até porque ela não era passível de pena de morte, com 100 anos era exatamente a mesma coisa. Ele compara os 100 anos com 7 em relação ao pecado, que Sarah durante toda a sua vida foi uma mulher justa, correta, sábia, tzadiká sem dúvida nenhuma. E no final ele fala, o bat kaf ke bat zain leyofi. E com 20 anos ela era como tivesse 7 anos em relação à beleza dela. Ou seja, aquela beleza que quando a gente tem com as crianças, Sarah também teve durante toda a sua vida. E é por isso que a Torá ela faz questão de falar para cada um de nós o quê? Que Sarah morreu com 100 anos, com 20 anos e com 7 anos, para entender que durante toda a sua vida, Sarah
ela foi exatamente sempre a mesma pessoa no sentido da bondade, no sentido da pureza, no sentido da beleza, não só a beleza da parte de fora, mas a beleza também na parte de dentro. Eu quero ler com vocês 2 midrashim muito interessantes, muito interessantes. Hoje a gente vai estudar um pouco mais de midrashim. O Midrash Bereshit Rabbah, ele fala o seguinte: Matzorech lichpol velomar shuv shnei chayei Sarah ba'achronah. Nós vemos que o Pasuk, ele começou falando, esses são os dias da vida de Sará, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Esses são os anos da vida de Sará. Pergunta o Midrash, por que a Torá ela falou de novo anos? A gente já falou que são os anos da vida de Sará. Para que tem a necessidade agora de voltar e falar novamente sobre os anos de Sará? Fala o Midrash, Lomar leha, isso vem nos ensinar, Shechavivim chayehem shel tzadikim lifnei hamakom ba'olam hazeh ובעולם הבא. ולכן כתוב פעמיים, fala o Midrash, que a vida dos justos nesse mundo são tão queridas por Akadosh Baruch Hu, não só Ba'olam Hazeh nesse mundo, mas também Ba'olam Haba, mas também no outro mundo, no mundo vindouro. E por isso que fala 2 vezes. Porque a Torá está falando que os anos da vida de Sará foram incríveis e foram espetaculares nesse mundo, e por isso começa o versículo com os anos da vida, e vai terminar falando dos anos da vida. Por quê? Exatamente porque também vai ser assim no Olam Haba. Esse é o primeiro Midrash incrível. O Rashi, quando fala novamente Shnei Chayei Sarah no final, o Rashi fala uma coisa incrível também. Ele fala Kulan Shavin Letová, que todos os anos da vida de Sará foram iguais em relação à bondade, em relação ao bem. E é muito interessante a gente parar para pensar, pessoal. Sará teve uma vida, a gente às vezes fala tanto de Abraham, e coloca muitas vezes Sará de lado. Mas Sará teve uma vida incrível, e é por isso que eu queria muito me focar hoje em Sará Imeino. Porque temos que aprender tantas coisas em relação a Sará. Temos que trazer tantas coisas de Sará para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa educação de filhos, sem dúvida nenhuma. Mas Sará não teve uma vida fácil. Sará, de repente, ela se encontrava no seu lugar e seu marido fala para ela: Sará, vamos embora. Vamos para o lugar que Deus prometeu. Chega em Eretz Israel, o que acontece? Fome. Tem que ir para Mitzrayim. Vão para Mitzrayim, querem agarrar Sará como esposa. Depois, ela tem que mentir de alguma forma, dizendo que ela é irmã de Abraham e não esposa de Abraham, para que Abraham não possa ser morto por causa disso. Depois eles voltam, e Sará não pode ter filhos. E depois ela tem que colocar Agar, que é a serva dela, para ter filhos com Abraham. Depois tem a história de Avimelech. E por último, a gente vê a história de Akedat Yitzhak. Como pode ser que os anos da vida de Sará foram todos bons? Então aqui é óbvio que a gente está falando que apesar de tantas coisas, muitas vezes negativas terem acontecido na vida de Sará, mas ela sabia exatamente que tudo era para o bem dela. O Midrash ele também fala que a Kadosh Baruch Hu fez as nossas matriarcas, todas nossas matriarcas nasceram estéreis, sem a possibilidade de ter filhos. E o Midrash fala por quê? Para que elas possam rezar para que isso mude, para que elas possam compreender e mostrar a cada um de nós a força que tem numa tefilá, e através disso a Kadosh Baruch Hu ia, sem dúvida nenhuma, trazer para elas filhos. E a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu. Em outras palavras, que tudo depende da visão que você vê. Quando Urashi fala que Sará todos os anos foram para o bem, é que ela olhou toda a vida dela como uma coisa boa, como uma coisa incrível. Sem dúvida nenhuma, apesar de todas as dificuldades. O segundo Midrash que eu gostaria de ler com vocês, tá? O Midrash Haggadah, ele fala o seguinte: Amar Rabi Abau, sobre os anos da vida de Sará, o Rabi Abau ele falou o seguinte: Esrim Ushtaim Nashim Tzadikot Ayu Baolam. Houveram no mundo 22 mulheres que foram tzadikot. O Mikulam Lo Yichesa Katuv Shnotan. E nenhuma dessas 22 tzadikot, o versículo ele trouxe os anos de uma forma tão específicas como Sará. Ela, Shel Sará Bilvad, somente Sará. Pergunta o Midrash Lama, e por quê? Mishum Shebizchuta, pelo mérito de Sará, Yatsa Esther, pelo mérito de Sará, pessoal, um Midrash incrível que poucas pessoas conhecem, saiu Esther, da história de Purim. Como a gente vê essa ligação? Veshalta al-kuf kaf zayin medinot keneged chayei Sará. Kol medina keneged zichut shana shel Sará. Fala o Midrash algo incrível.
pelo mérito da Tzadeket Sará, sai Esther. Esther, a gente sabe, no início da história de Purim, fala sobre o rei Ahasverosh. Esse rei Ahasverosh, ele reina sobre 127 províncias. E depois nós sabemos que Esther, ela é colocada para ser a rainha, e como ela é rainha, ela governa sobre as 127 províncias. Fala então o Midrash que pelo mérito de Sará e por cada ano da vida de Sará, que no total foram 127, o que aconteceu? Nós tivemos Esther, que governou sobre 127 Medinot, sobre 127 países, ou seja, o mesmo número, e através de Esther nós temos a salvação do povo judeu com a história de Purim. A gente vê que às vezes, olha como a gente está falando, Sará e Meino no início, e a gente vê Esther tanto tempo depois, mas pelo mérito de Sará, saiu Esther, e é por isso que o Passuco também ele fala Shnei Chayei Sará, os anos da vida de Sará, e ele coloca também, ele especifica cada ano para mostrar de uma forma incrível, ensinamentos tão fortes de Sará que a gente está tendo aqui. Baruch Hashem, que coisa mamash incrível. A grande pergunta que surge, e todos os comentaristas se ocupam disso, é: por que Sará morre de repente? Pitomi, estava tudo bem. O que houve, Sará? Não estava em nenhum lugar escrito que Sará já estava velha, e 127 anos naquela época não era velho ainda para morrer. Então tem o famoso Midrash, o Midrash que muitas pessoas conhecem, vamos ler ele também para entender um pouco mais e fazer uma pergunta incrível em relação a esse Midrash. Fala o seguinte no Midrash Tanhuma: Beotá sha'a alacha Satan etzel Sará venizdamen la bidemut Yitzchak. Veio o Satan, o anjo da morte, e ele colocou em Sará e Meino a imagem de Yitzhak. Keivan sherata oto, quando ela viu Yitzhak, Amra lo falou bni, ma asa lecha avicha, ela falou para Yitzhak: Yitzhak, o que seu pai fez com você? Amar la netalani avi, ve'elani yarim, ve'oridani bekaod, ve'elani al gabi hamizbeach, ve'lakach et hasakim leshachteni. Fala Yitzhak para ela, na figura do anjo da morte: meu pai me pegou, me levou, me fez um misber, me amarrou, me colocou em cima e pegou uma faca para me matar, para fazer a shritá, que é dat Yitzhak. Ve'ilulei shamar lo HaKadosh Baruch Hu, e se não fosse Hashem que falou para ele: al tishlach yadcha el na'ar, não coloque a sua mão sobre o jovem, kvarayit nishchat, eu teria morrido, mãe, meu pai teria me sacrificado. Lo ispik ligmor et hadavar, o Yitzhak, na figura do Malach HaMavet, do anjo da morte, não conseguiu terminar, que a Kadosh Baruch Hu mandou salvar antes dele terminar, ou seja, ela não escutou que Hashem mandou Avraham não colocar a mão sobre o jovem, até que saiu a alma dela e ela morreu. Uau! Ou seja, algo tão de repente, algo tão forte. Sará e Meino, veio o anjo da morte, mostrou para Sará uma imagem, e ela não conseguiu sequer esperar o final do que o anjo estava falando para ela. Ela não aguentou, a alma dela não suportou aquilo e ela morreu. Tem uma pergunta aqui muito interessante, pessoal, sobre esse Midrash. Nós escutamos na Parashá da semana passada, quando Sará pede para Avraham Avinu expulsar Agar e o seu filho. Nós falamos que Avraham ficou um pouco em dúvida do que fazer. Vem a Kadosh Baruch Hu e fala: Kol ma shetomar Sará shema bekolá. O que Sará te falar, por favor, escuta. Fala o Rashi: e aitá gdolá minevuatá. Ela era maior em relação à profecia do que Avraham. Então tem uma pergunta aqui. Se Sará e Meino era maior em profecia do que Avraham, ela deveria saber o quê? Que essa história não é verdade. Ou pelo menos deveria ter aguentado até o final. Então muitos comentaristas também perguntam: como pode ser? Se Sará era maior que Avraham, como ela não suportou essa notícia de que Avraham teria sacrificado o seu único filho? Eu escutei uma explicação incrível essa semana, e eu acho que é algo muito importante também para a nossa vida. Pessoal, quando a Kadosh Baruch Hu pede para Avraham sacrificar o seu filho, a Kadosh Baruch Hu vem até Avraham, e a primeira coisa que ele fala Avraham, ele chama Avraham. Vayomer Avraham ineni, fala: Deus, eu estou aqui. E ele fala: Kachna, por favor, Avraham, eu vou te fazer um pedido agora. Pega, por favor, Et bincha, o seu filho, Et yechidecha, o seu único, Asher ahavta, o que você ama, Et Yitzhak. Pega o seu filho. De alguma forma, a Kadosh Baruch Hu, ele não chega para Avraham e fala: pega Yitzhak e mata ele. Ele prepara Avraham. Ele vai indo dargá depois de dargá.
Ele vai indo etapa depois de etapa. Abraham, eu estou te chamando. Por favor, pega o seu filho. Por favor, o seu único, o que você ama. Ele vai em etapas para que Abraham também possa se preparar para esse momento tão difícil da vida dele. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, ele trouxe uma notícia para Abraham, mas ele trouxe de que forma? Ele trouxe de uma forma gradativa. Ele trouxe de uma forma crescente. Ele trouxe de uma forma para preparar Abraham para essa grande notícia que ele teria que matar o seu próprio filho a princípio. Depois a gente sabe que não aconteceu. Sarah e Meino acontece algo aqui totalmente diferente. Não tem a ver com o fato dela ter uma maior profecia do que Abraham ou não. O que tem a ver é que de repente Sarah, de uma forma muito forte, pá, ela recebeu a notícia de que seu filho teria sido colocado para fazer shkita, para matar ele. Ela não foi preparada para aquilo. E nesse momento, quando muitas vezes nós somos pegos de surpresa e não somos preparados, as consequências elas são muito graves. Por isso, é muito importante a gente também tentar entender de que maneira, quando nós formos contar algo para alguém, quando formos compartilhar algo com alguém, temos que preparar essa pessoa. Temos que contar de uma forma gradativa. E Sarah, ela mostra exatamente isso. Ou seja, não significa que porque Sarah morreu pela notícia de Akedat Yitzhak, ela era menor do que Abraham. Significa que tudo depende da maneira que as coisas são passadas, da maneira que você fala, da maneira que você passa isso adiante. Depois de a gente tratar bastante sobre Sarah, eu queria tentar, nesses últimos minutos que nós temos, falar sobre Me'arat HaMachpelah. Esse Shabbat Chayei Sarah aqui em Eretz Israel, é um Shabbat incrível. É um Shabbat que tem milhares de pessoas em Me'arat HaMachpelah. Eles fecham toda a Me'arat HaMachpelah para os Yehudim. É algo incrível, uma sensação incrível, um sentimento incrível também para comemorar o momento que Avraham Avinu, ele vem e ele compra a Me'arat HaMachpelah. O que a gente tem que se perguntar, pessoal, é o que Avraham viu de tão importante em Me'arat HaMachpelah? Por quê? A Torá podia ter falado que Avraham recebeu uma nevuá, uma profecia, que Deus mandou ele comprar, mas a Torá não fala absolutamente nada sobre isso. Ela só fala que depois, Vayakom Avraham al pnei meto, Vaidaber el bnei Het lemor, que ele se levantou diante da sua morta, e ele foi falar com os filhos de Het, e foi falar, por favor, eu preciso de um lugar em Me'arat HaMachpelah para enterrar a minha esposa, eu preciso. O tempo inteiro ele fala sobre isso. Da onde vem? Quero mais uma vez entrar em mais um midrash lindo sobre Me'arat HaMachpelah para a gente ver a santidade que tem nesse lugar, pessoal. O midrash ele fala o seguinte: Lama ratzah Avraham be'Me'arat HaMachpelah davka? Por que Avraham Avinu ele quis justo Me'arat HaMachpelah? Fala o midrash: Ela she'Avraham karat brit im amei haaretz וכשנגלו המלאכים עליו, היה סבור שהם אורחים מעמי הארץ ורץ לקראתם, ורצה לעשות להם סעודה. Avraham, ele quis trazer para as pessoas tudo. Ele quis mostrar para as pessoas, já que ele foi prometido a terra para ele não precisaria fazer isso tudo. Só que os Bnei Het, os filhos de Het, se encontravam nesse lugar. E fala o seguinte, continua o Midrash e fala uma coisa incrível. Fala que Avraham Avinu, quando ele foi procurar o rebanho para dar para os anjos, ele entrou numa gruta. Ele entrou numa meará, numa caverna. E conta, Venichnas acharav, esse animal que ele queria pegar para as visitas, ele entrou lá, Avraham foi atrás dele, o matzah sham et adam vechava shovchim al mitoteihem, vishenim venerot dolukim aleihem. De repente ele vê o túmulo de Adão e de Havá, só que ele não vê apenas isso, pessoal. Ele vê que eles estão deitados e ele vê que tem velas que estão dolukim aleihem, estão acesas sobre eles, no sentido de mostrar a santidade desses dois, por mais que a gente fala muito sobre o pecado de Adão e Havá, mas aqui Avraham ele viu e ele olhou e ele falou, uau, que luz! A gente está falando de uma luz espiritual, é óbvio. Vereach tov aleihem kereach nicho. Ele sentiu um cheiro incrível, como cheiro também muito bom que a gente vai ter no Gan Eden. Lefichach chamad meotah sha'ait Me'arat HaMachpelah la'achuzat kaver. Por isso, quando Avraham ele olha, uau, Adão e Havá estão dessa forma, estão com uma luz espiritual incrível, eu também quero isso. E é por isso que ele faz de tudo para poder entrar e para poder comprar e para poder adquirir Me'arat HaMachpelah. Ao ponto, pessoal, que Abraham paga muito dinheiro.
O último ensinamento que nós vamos ter hoje é a compra, a aquisição de Avraham Avinu da Merat HaMachpelah. Nós sabemos que ele foi até o Bnei Het, e o Bnei Het falou, você tem que falar com Efron. Efron é o chefe. Ele vai até Efron, ele fala, Efron, eu preciso enterrar minha esposa. Ele fala, querido, não se preocupa. Não precisa me pagar nada. Vai embora, enterra. E no final a gente vê que Efron pegou 400 ciclos de prata de Avraham Avinu. Ou seja, no início ele fala, Avraham Avinu pode fazer o que você quiser. No final, o que acontece? Efron, ele pega um dinheiro muito grande naquela época. E o Midrash, e o Rashi aqui também, ele explica uma coisa muito forte. E ele fala o que isso ensina pra gente. Que assim é a característica dos Reshaim. Assim é a característica dos perversos. Emedabrim arbe, eles falam muito, vem, faz o que você quiser, não se preocupa. Va'afilu me'at einamosim. E mesmo algo muito pequeno, eles não fazem. Em outras palavras, que os Reshaim são aqueles que falam, e no final das contas não fazem nada. Por outro lado, Avraham Avinu é exatamente o oposto. É o que fala pouco, mas na realidade ele está o tempo inteiro fazendo. Na realidade ele está o tempo inteiro em ação. E é essa característica que a gente tem que pegar também para as nossas vidas, pessoal. Muitas vezes nós usamos a nossa fala para falar de uma forma deliberada. Só que tem que tomar cuidado. Quando a gente fala alguma coisa, que a gente possa cumprir o que a gente fala. E muitas vezes é muito melhor a gente ficar quieto e continuar fazendo, sem ninguém saber, do que a gente falar e no final não fazer nada. E é por isso que o Hafetz Haim fala que ele procurou muitos e muitos caminhos no mundo, mas ele não encontrou nenhum melhor do que o silêncio. Ou seja, que possamos em silêncio fazer as coisas Leshem Shamayim, em honra aos céus, e que possamos sem dúvida nenhuma aprender de Sará, da compra de Avraham, da santidade de Merat HaMachpelah, que possamos ter um Shabbat incrível, com muito Shalom, e que a Kadosh Baruch Hu possa falar Dai, possa falar chega para todos os sofrimentos de Am Israel, que tenhamos todos um Shabbat Shalom.